Boa noite a todos. Fazendo aqui um teste do áudio, se vocês estão recebendo bem a imagem. Eu que agradeço, Júlio. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Júlio. Feedback é sempre bom, porque a gente fica meio inseguro aqui se está tudo bem, né? Obrigado. Mais um minutinho a gente inicia. Bom, pessoal, queria mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês e a oportunidade, tanto a SEG quanto a Fraternidade Espírita Sementes de Luz, pela oportunidade do trabalho. Queria fazer uma breve oração para a gente começar o estudo da noite, agradecendo mais uma vez a oportunidade a todos de aqui estarmos juntos fazendo esse trabalho. Então pedimos a Deus neste momento a proteção aos nossos amigos espirituais que aqui estejam, auxiliando no trabalho, na inspiração, na condução do conteúdo da noite que aqui será proferido, que possamos todos nós estarmos irmanados em boas vibrações, nos elevando ao Pai, nos elevando ao mais alto, trazendo os bons eflúvios para nos reequilibrar física e espiritualmente, e que possamos aqui nesta noite sairmos mais energizados e motivados ao estudo e à busca de Deus através do nosso trabalho de reforma íntima e de mudança do nosso ser interno, o ser eterno. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nesse momento
e permita o trabalho ser conduzido da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, muito boa noite, meus irmãos. Vamos começar o estudo de hoje. A proposta do tema que foi passado é a ambiência material e espiritual para a evolução. Nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre o que vem a ser ambiência, né? Sobre o contexto aí material e espiritual, olhando com vistas, né, na direção da nossa evolução espiritual, qual é o objetivo final de nós aqui encarnados na Terra, sobre as condições que nos foram dadas materialmente e pelas condições espirituais que nós mesmos construímos para nós através das últimas encarnações e a atual encarnação. Nós desejamos aqui trazer uma visão mais completa do ponto de vista do nosso comportamento, da nossa busca pela reforma interior, mas ao mesmo tempo entender não um contexto especificamente falando daqueles pontos e aqueles defeitos, né, morais que a gente ainda tem para corrigir, que obviamente e será, né, durante ainda algumas encarnações o foco da nossa ação aqui na Terra, mas tentar dar uma visão um pouquinho mais do alto do contexto como um todo, de olharmos como um ser espiritual numa experiência material e olhar em torno de nós e entender o contexto daquelas situações que nos influenciam a marcha e, ao mesmo tempo, nós também influenciamos o meio em que vivemos. A escolha do tema, ela se baseou basicamente numa situação em que nós temos vivido atualmente, né, uma aceleração que a gente vê na imprensa, na notícia, no mundo, das nossas revoluções, né, das nossas revoluções internas, tanto espirituais quanto materiais no mundo. Nós vemos a todo instante no mundo, surgindo aí na imprensa, as notícias de coisas que nos escandalizam. Que bom que ainda nos escandalizam, né? Porque significa que nossos valores, pelo menos aqueles voltados para o mais alto, estão sendo confrontados, e isso é bom, significa que em nós já está um pouco mais solidificado, nós já podemos olhar para nós, para dentro de nós mesmos, e nos indignar com algumas coisas que vemos, né? Isso é um grande sinal da evolução. E também, ao mesmo tempo, nos preocupa um pouco para aqueles eventos que acontecem e não nos impressionam, né? Que nos deixam num certo grau de apatia e que nós deveríamos agir mais para evitar que essas coisas voltassem a acontecer no mundo, pelo menos no meio no qual nós temos ação, no qual nós vivemos, né? Na família, na comunidade, na sociedade como um todo, né? No nosso trabalho, né? E assim vai. Então a gente olha para um mundo que está carente por compaixão, um mundo que está carente por perdão, por amor, pela caridade, né? Esse mundo está em revolução. Se a gente olha para as últimas décadas, os últimos séculos, nós temos que ter realmente uma visão de até satisfação pelo tanto que já evoluímos, o tanto que já caminhamos aqui na Terra, o tanto que nós conseguimos trazer para a nossa vida, para o nosso espírito, né, valores que antigamente provavelmente não manifestávamos enquanto encarnados em outras vidas, e ao mesmo tempo olhar para o futuro e entender que esse futuro está sendo construído com base nesta ambiência na qual nós estamos inseridos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? O que eu estou chamando aqui de ambiência na qual nós estamos inseridos. Quando eu era mais novo, a minha família, sempre a gente conversava muito, né, sobre as questões espirituais, com minha mãe, com meus avós, e a gente falava muito uma frase, né, uma sabedoria popular, que diz o seguinte, né, ninguém dá aquilo que não possui, né? É impossível eu ofertar ao meu próximo aquilo que eu não tenho, sob pena de parecer inconsistente, ridículo, ineficaz, enfim, né? Qualquer que seja a reação do público em qual a gente esteja inserido, né? Então, a gente não pode querer também dar, né, ofertar de nós aquilo que ainda também não está solidificado, concretizado em nossa alma, concretizado como valores perenes em nós, né? Mas devemos buscar, e conhecer essas ineficiências faz parte do processo evolutivo, faz parte do nosso foco para cuidar da nossa alma, cuidar da nossa evolução, né? Então,
eu vou conseguir extrair, né, fontes de conhecimento, fontes de exemplos de vida, de valores, nesta ambiência que me envolve, né, neste entorno que me envolve. O que nós estamos chamando de ambiência? Né? Podemos falar basicamente 4 focos. A ambiência ela pode ser considerada como sendo um espaço que nos envolve, que nos cerca, todos nós, seres vivos, o ambiente, né, em qual nós estamos inseridos, vivendo nessa ambiência em que nós procuramos nos adaptar naquela que nos torna agradável, naquelas que é afim para aquela vibração interior que eu vivo. Né? Nós podemos olhar a ambiência como sendo um meio físico mesmo, ou até mesmo moral, né? Um ambiente moral na qual eu me enquadro, né? Que pode ser de um cunho político, pode ser de um cunho social, cultural, enfim, né? Aquilo que me identifico como valor, como pessoa. Nós podemos olhar essa ambiência em torno de nós como sendo uma reunião daquelas condições totais que estão em torno de nós, né, e que nos envolve, e que alguém pode influenciar o meu modo de viver, o meu modo de me comportar. Então, é o que eu dou e o que eu recebo em contrapartida para a sociedade que me envolve. Né? E numa linha mais ampla, o meio ambiente físico mesmo, que nós estávamos falando, a natureza, as condições climáticas, as condições ambientais, as condições que eu tenho para extrair meu alimento, para me exercer o meu trabalho, né? E manifestar o meu eu interior. Então, isso é a ambiência que nós estamos falando. Por que isso é importante para esse conceito para o nosso encontro de hoje? Porque a ideia é ver que isso não é uma ambiência estática, né? A gente fala muito na doutrina espírita, eu preciso fazer revolução espiritual, eu preciso evoluir, eu preciso fazer reforma moral, né? Mas a gente tem, às vezes, um foco muito específico em pontos que tradicionalmente nós sempre debatemos nos nossos meios espíritas e esquecemos de ver que existe um contexto dinâmico em torno de nós. O ser humano é um ser social, né? Nós precisamos ter convívio, nós precisamos ofertar e receber da sociedade, ter trocas, né? Nós não viemos aqui para ser servidos, como a gente costuma dizer, e muito menos para vir a passeio, né? Nós temos aqui responsabilidades espirituais graves, inclusive, muitos de nós ainda, para poder evoluir e pagar, né? Quitar com a espiritualidade e com a nossa consciência aquelas leis que nós ferimos, né? As leis de Deus, as leis que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. Então, conhecer essa ambiência é importante porque isso é um sistema dinâmico e que me imprime ação, me imprime reação, né? A forma como eu ajo e reajo na sociedade, ela está condicionada a esta ambiência na qual eu me encontro. Então, nós vamos começar a abordar aqui agora, em alguns pontos, né, alguns aspectos dessa ambiência, né, que são inesgotáveis. A gente poderia ficar aqui falando uma semana sobre isso, e mais, né, e não terminaríamos, porque essa ambiência é esse sistema dinâmico, é a condição que nos dá de analisar um horizonte, né, o que a gente chama de um processo em torno de nós, e esse processo ser conhecido, como eles nos influenciam, como nós o influenciamos. Então, a ambiência que nos envolve, agora falando um pouquinho sobre a ótica de nós espíritas, né, nós que seguimos a doutrina espírita, kardecistas, nós temos uma ambiência que parte de quais princípios? Cremos em Deus. A pergunta que nos faz, há espíritos? Né, nas obras básicas nós vemos isso. Sim, há espíritos. Acreditamos plenamente. Nós somos encarnados, né? Nós cremos no processo reencarnatório? Sim, essa é uma lei. Renascer, né? Crescer, evoluir, morrer. Temos necessidades das coisas materiais ainda? Claro. Porque haveria de todos nós aqui nos atermos àqueles conceitos dogmáticos que décadas e décadas, séculos e séculos, veio sendo construído na sociedade judaico-cristã, dogmática, né, punitiva, em que nos traz uma visão da vida e da necessidade material como algo que te pune, né, que te joga a sua alma num eterno pesar, no inferno de punições, e a gente começa a entender que o sistema é um pouco diferente quando vem a doutrina espírita, né? Que a gente vê o lado espiritual, começa a entender a nossa energia, a nossa alma, o porvir, o que Jesus quis dizer como consolador prometido, enfim. Nós olhamos para essas questões das necessidades materiais não mais como uma questão dogmática, mas uma questão de meio, de recurso.
né? Naquilo que nós precisamos utilizar sabiamente. Como diz na engenharia, né, a gente usa isso com parcimônia, com equilíbrio, né, com senso de utilidade, para que a gente possa ter uma ação eficaz com aquilo que nos envolve, construtiva e evitando de ser destrutiva para os outros e para a minha alma, para os meus valores. Então, nós estamos olhando para a sociedade como também parte dessa ambiência espiritual que me envolve como um ser, né? Nós estamos no meio democrático, com as leis, com a justiça agindo para os homens e para de Deus, para com a de Deus. Nós temos a civilidade nos norteando os comportamentos, as relações humanas, ou pelo menos deveríamos, né? A solidariedade, né? A família, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a família. E conviver com dilemas e conflitos. A todo momento nós estamos envolvidos em dilemas e conflitos com base nessa ambiência que nos envolve, porque nós não somos um ser completo a ponto de transitar em todas as posições espirituais, aos conceitos, aos valores, de uma forma tão livre e tão completa como Jesus faria, né? Estamos em evolução. Então, dilema e conflito é natural acontecer na Terra. Vamos lidar a vida inteira e ainda por mais algumas encarnações, né? Mas isso faz parte do processo de construção do novo ser que a gente quer se tornar, né? Então, a gente olha para essa ambiência que nos envolve não mais como uma posição passiva, mas uma posição ativa, como atores, né? Nós vamos agir nessa ambiência e buscar a nossa evolução. Como nós vamos fazer isso como cidadão, como pai, como avô, como tio, como irmão, como filho de Deus, né? Quando a gente olha para o aspecto religioso, espiritual, nós estamos falando que a crença em Deus, ela te mudou em algum momento na sua vida. Você se tornou uma pessoa com fé porque você começou a buscar, a conhecer e entender que é Deus, como diz a primeira pergunta, né, no Livro dos Espíritos. Que é Deus para você? Que é Deus segundo os Espíritos? Até então, tempos atrás, nós perguntávamos quem é Deus, nós personificávamos Deus de acordo com as nossas vaidades, com os nossos egos, né, com as nossas crenças, ainda imperfeitas, personificando cada um de nós o Deus à sua escolha, né? Como aí surgiu até o ditado, né, tem que ter um Deus para cada um, né? Nós olhávamos para essa situação e tentávamos interpretar o mundo à nossa volta com conceitos que nos agradassem, inclusive o de Deus. E o que isso mudou na sua vida, quando você começou a entender que Deus, né, é um pouco diferente do que você aprendeu? O que isso mudou na sua relação com o próximo? O que fez você mudar com relação a si mesmo, os seus valores, as suas crenças, né? O que isso faz, ou fez, ou ainda fará com você em sociedade? O que isso vai te influenciar na pessoa que você quer se tornar em sociedade, né? Então, o que você faz para ampliar o seu conhecimento de Deus, a sua consciência do que vem a ser Deus, a busca do que é Deus, né, em família, em sociedade, faz parte desse processo de transformação e que, mesmo imperfeito ainda, nós estamos a caminho, né? Então, a nossa crença da alma já é um grande avanço. Nós temos pessoas hoje na Terra que têm uma angústia enorme porque não têm a menor convicção da existência de Deus, pelo contrário, até a convicção para eles de que a morte é o fim, né? Olha a angústia que uma pessoa dessa deve viver ao longo da vida, nas relações com as pessoas, quando vai falar de direito para com o próximo, como que nós olhamos para a questão do direito se eu acho que uma vida só, finita, né, uns dados que Deus jogou e me criou, e vai se terminar daqui a pouco tempo, e o que eu tenho a perder? Né? Nós vemos muito essa palavra, essa frase aí, né? O que eu tenho a perder na vida? Se você não tem a consciência do que é Deus, da sua alma, da vida espiritual, realmente você começa a ter uma visão muito limitada de perdas e ganhos da sua alma, né? Então, em sociedade, a gente tem que olhar que o porvir, o nosso conceito de porvir que nós temos dentro da doutrina, ela forma uma ambiência em nós de busca por um mundo de regeneração que começa por nós mesmos, começa conosco, né? A mudar em nós aquilo que nós queremos ver nos outros. Essa consciência vai se maturando, né, com o tempo, e nós vamos vendo o conceito de justiça divina de um outro ângulo. Então, essa ambiência espiritual está me moldando em termos de comportamento, em termos do nível de esforço próprio que eu tenho que fazer para buscar um mundo melhor, um mundo no qual esta ambiência em volta de mim seja aquela que eu gostaria,
de viver e ter, né? Essa crença na reencarnação que nós temos, voltada para um processo evolutivo que é baseado nas experiências vividas que nós temos, né? Por que gera em nós ainda, espíritas, medo do porvir, né? Às vezes a gente fica pensando, com tanta informação, tanto conhecimento, por que ainda temos medo da morte, medo da desencarnação, medo de um novo futuro, medo de viver às vezes, né? Seria falta de fé em Deus? Seria falta de conhecimento ainda? Seria inconsistência de valores para aquilo que eu prego e faço? Enfim, não sei, cada um de nós tem que avaliar, né? Por que esse medo ainda existe em nós? Porque o próprio nome já disse do Espírito de Verdade, o Consolador, né? O que a gente pode esperar mais de que saber que todos os nossos erros são passíveis de correção, né? Não tem nada mais consolador que isso, né? Poderia, por outro lado, até ser apacentador demais, né? Nos deixarmos num estado de contemplação eterna, mas não, a gente sabe que existe tempo para nós aqui na Terra, existe uma necessidade de imprimir um processo evolutivo em nossa alma, e quando a gente tenta estagnar, vem a vida e dá aquelas palmadinhas que a gente precisa para voltar a marchar, né? Então a gente olha essa experimentação de nós no mundo, gente, com quantas culturas tem no mundo, com quantas informações diferentes nós temos em termos de valores, hábitos sociais, práticas, leis, ambientes, materiais distintos, né? Para a gente poder trocar experiência com as pessoas, ver o que acontece no mundo, com essa diversidade de raça, de crença, né? Para a gente olhar que todo esse conhecimento acumulado pela humanidade fica retido em vários espíritos e está acessível desde que nós possamos buscar e as pessoas queiram compartilhar, né? É uma inteligência coletiva em desenvolvimento que nós temos no mundo, né? É uma inteligência que todos nós estamos buscando desenvolver em sociedade, e a moral que deve acompanhar o processo intelectual, nos norteando as decisões, o livre-arbítrio, mostrando as questões dos valores, e aí não há como não ter conflito num mundo tão diverso, em que nós ainda temos seres saindo dos reinos principais da natureza, e já tem outros que estão aqui missionários, né? Então é isso que nós precisamos ver, que esse ambiente, essa ambiência entre nós vai gerar naturalmente conflitos. Não adianta nós queremos buscar utopicamente igualdade, sendo que as almas são totalmente distintas. E eu não estou falando em igualdade em termos de direito, em termos de posses. Eu estou falando de igualdade em nível intelectual moral. Não há, né? Essa diversidade tem que ser entendida e trabalhada, né? E trabalhada para que todos nós possamos juntos diminuir essas diferenças e acelerar a evolução coletiva de todos nós. Então, precisamos conhecer os objetivos da criação. E onde a gente começa? Olhando a natureza à nossa volta, olhando a nossa vida, nosso corpo, os efeitos espirituais, as leis espirituais, né? As manifestações que estão aí a toda disposição à nossa volta, né? Nos livros espíritas, nos médiuns que trouxeram a sua experiência, a sua vida. Então, tudo isso influencia demais, né? Então, nós não temos que ter medo, nós temos, pelo contrário, ter muita confiança e coragem para fazer esse processo crescer, né? Nós olhamos para a sociedade, e para o princípio de solidariedade que nós temos que ter e questionar questões tradicionais que a sociedade tem, como, por exemplo, a acumulação de bens, um nível de concorrência absurdo entre as pessoas, quanto o mais forte ainda continua pisando no mais fraco, né? Será que eu não poderia mudar um pouquinho esse padrão social sem perdas de efetividade, de ação, de evolução pessoal? Claro que sim. A solidariedade ensina muito disso. Temos muito mais a ganhar, né? A sobreposição de direitos sobre os deveres, quanto que a gente escuta hoje em dia que existe muito direito, eu quero meu direito, eu tenho direito de ser, eu tenho direito de ter, direito, e a gente está cada vez mais falando menos de deveres. Eu tenho o dever de ser solidário, eu tenho o dever de ser caridoso, eu tenho o dever de ser uma pessoa boa, tenho o dever de ser um agente social de transformação positiva na sociedade, né? Eu tenho o dever de conter a minha egolatria, eu tenho o dever de conter o meu hedonismo, o meu sadismo, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a olhar, essa ambiência que nos envolve, complexa, com dilemas, com conflitos, com passado espiritual, com futuro a construir, e entender esse contexto e partir para a ação de mudança, né? Partir para agir
dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, para mudar. E quer lugar melhor para começar a fazer isso do que a família? Né? Família que hoje nós temos uma ambiência social que está buscando destruí-la de todos os aspectos, né? Uma guerra social que nós estamos vivendo em termos de valores, as transformações que tendem, em alguns momentos, a serem impostas e não trabalhadas pela concordância, pelo entendimento, né? Pela necessidade mútua de preservar as relações emocionais, espirituais, e denegrir, de jogar para baixo, diminuir as relações superficiais que a gente tenta estabelecer em sociedade, né? Aumentar o convívio ao invés de reduzir o convívio entre as pessoas, trabalhar o esquecimento das boas tradições familiares é importante? Quais tradições nós vamos trabalhar? Para quem isso é importante? Se para você é importante, para mim não é, vamos conversar, né? Vamos trabalhar. Essas mudanças, elas acontecem naturalmente ao longo de décadas. Não vai ser via decreto, sob lei aprovada no Congresso Nacional, que nós vamos mudar os valores de sociedade da noite para o dia. Pode colocar qualquer lei que for. Se as pessoas não entenderem que é assim, não vão se comportar assim. A sociedade se autoajusta com o tempo, né? Então, se a gente vive valores na família, a célula máter da sociedade, o nosso modelo piloto de teste, né, para aquilo que são os valores, quantos conflitos nós trabalhamos em família que já são teste para nós, de pesos, para cada um de nós diferentes, né, diversos. Para alguns mais fácil, algumas questões, para outros totalmente impossível de lidar, né? Então, a gente começa a olhar a família pela ambiência e a pressão negativa da sociedade, mas podemos olhar também pela ambiência de construção de um ambiente de respeito, de proteção, de diálogo, limites, cuidados, carinho, né? Muito afeto, a união da família nos momentos difíceis, o amor. Então, se eu preocupo dentro da minha família em trabalhar esta ambiência e não ter prazer em viver o conflito, que é coisa diferente do que resolver o conflito, né? Eu não posso ter um prazer de ficar vivendo e convivendo. Tem pessoas que optam por viver em conflito, o estilo dela é assim, não se cansam, passam a vida de dificuldade, dor, de embates e não muda, né? Talvez outra encarnação mude. É natural, cada um a seu tempo, mas vai mudar um dia, né? Então, se eu estou tentando trabalhar esses valores, mas ao mesmo tempo eu delego para o outro a responsabilidade de exercer, de agir segundo esses valores, isso nunca vai chegar num ponto de consenso. É uma, uma atividade que eu tenho que buscar construir a várias mãos, né? Então, essa ambiência de dilemas e conflitos em volta, ela tem vários focos, vários fulcros. Ela pode ser étnica, pode ser econômica, né? Olhando assim para uma ambiência histórica, né? Emocional, de sexualidade, de geopolítica, até de valores existenciais. Mas a gente pode olhar também por essa ambiência de dilemas e conflitos nas relações humanas para aquilo que te alimenta a alma, aquilo que te move, questões lógicas, questões emocionais, né? Se eu tenho uma ideologia, se eu sigo um partidarismo de um conceito, se eu sigo uma religião, enfim, né? São pontos que nós temos que olhar e analisar onde estão as principais fontes desses dilemas e conflitos a resolverem, né? Para que eu possa atuar. Eu preciso entender esse ambiente em que eu estou inserido. O que me incomoda, né, no outro? O que me incomoda, o que incomoda em mim? O que eu preciso mudar, né? Que ambiência eu quero construir em torno de mim? Porque se eu não agir, eu estou permitindo que esta ambiência continue me testando infinitamente e não faço nada para sair dela. Uma hora vem uma dor maior, uma doença, um desequilíbrio emocional, psicológico. Eu preciso tratar, enfrentar os meus problemas para poder seguir, né? E dentro desse contexto, surge essa questão do aspecto material à minha volta, né? Que condições eu tenho para tentar sair de onde eu estou? Que condições físicas eu tenho, materiais? E a gente aprende desde cedo na doutrina, aqui não é uma crítica ao processo em si, é apenas uma evidência do que a gente viu, né, ao longo desses meus 30 anos de doutrina, em que em muitos momentos a gente é confortável acusar o materialismo como um grande causador do atraso de todos nós. E a gente nem sabe o que é o materialismo efetivamente, né? O que vem a ser o materialismo. Isso está arraigado um pouco ainda no nosso conceito judaico-cristão, dos séculos de dogmas nas nossas costas, né? Imprimindo sobre nós uma culpa sobre a matéria, de maneira que isso preservava o poder centralizado, né? Na igreja, nos governos,
né, nas riquezas que alguns grupos conseguiam. Gerou-se uma culpa sobre a matéria, enquanto o problema não é ela em si, é o que eu faço com ela ou deixo de fazer, né? É um apego, é o meu excesso, é o uso descabido, o uso destruidor de um recurso. E a gente sabe que pela lei da conservação, a lei do progresso e a lei da destruição, tudo faz parte, né? Em termos de perda de ter, a perda do ter, o conquistar, o preservar, o usar, nós temos que ter essa inteligência de usar isso, porque nós estamos co-criando com Deus, né? Estamos sendo treinados para co-criar com Deus. Então, a matéria tem seu valor, porque se não tivesse valor, Jesus não tinha criado a Terra para a gente encarnar, né? A matéria faz parte do nosso processo. O problema é o que nós estamos fazendo para a nossa alma com ela. É isso que a gente tem que ver. Quais são as influências? Então, se eu estou inserindo o meu ego numa ambiência destrutiva, onde a matéria está servindo para atrasar a minha alma, a evolução da minha alma, eu tenho que questionar essa ambiência, né? Eu tenho que olhar a necessidade das coisas materiais sob 3 prismas básicos. Um é a própria questão científica dela. Nós somos naturalmente compelidos a buscar a origem das coisas. De onde viemos? Qual a origem do homem? Qual é a origem da matéria universal? Quais são as suas variações? Onde está a energia em tudo isso, né? Como eu transformo tudo isso? E os espíritos, como é que se encaixam nessa construção universal, na interação com a matéria? A doutrina vem nos trazer algumas respostas. O aspecto científico da doutrina nos auxilia em muito nisso, né? Não temos modelos finalizados e respostas, é um processo de evolução, mas já temos mais um bom patamar para a gente nos basear e seguir a nossa busca, né? Muito mais confiável do que séculos atrás. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente vê a necessidade das coisas segundo o prisma científico. Nós podemos olhar a necessidade das coisas materiais sob um prisma do saber. O que eu preciso saber sobre a matéria, né? O que ela me traz de contribuição para o meu saber? Quais são as respostas consoladoras que ela me dá e quais são aquelas que ela me instiga, me provoca, né, dentro dos meus conceitos, a buscar um conhecimento superior? A ciência é um meio de tentar desenvolver o saber e dar as respostas, mas o saber em si é saber fazer as perguntas, né? Para que eu tenha as respostas corretas. É a sabedoria que vem com a vida, de o que buscar, onde buscar. E o terceiro prisma que a gente pode olhar é sobre a questão da utilidade, que eu acabei de falar, né? Como que eu lido com o senso de utilidade das coisas materiais? A relação de dor e prazer, partilha ou avareza, angústia e satisfação, né? O bem fazer, o mal fazer. Isso tudo faz parte desse processo de construção que eu tenho que aprender fazendo, né? E essa ambiência em volta de mim está me instigando a saber isso. Se eu sou uma pessoa que eu tenho em torno de mim a abastança, o que fazer com excesso? Se eu tenho a falta, como buscar o que me falta? São estímulos que fazem a gente sair da nossa posição de conforto, né? Da nossa posição, do nosso status atual da encarnação, e não é à toa, nós pedimos isso para acontecer em algum momento da nossa vida ou por toda a vida, né? Nós temos que ter esses estímulos para testar em nós os valores, as conquistas espirituais que a gente adquiriu. Então, em alguns momentos da vida, a gente tem que tomar escolhas difíceis. Às vezes, de abandonar um bom emprego, que tem um alto salário, e buscar uma vida mais simples. Ou a pessoa que cansou de trabalhar tão duramente, buscar estudar, fazer um curso superior, adquirir novas habilidades, enfim, para tentar buscar um emprego melhor e sair daquela dificuldade, são estímulos que só têm um objetivo, né? Burilar a nossa alma, nosso espírito, fazer a gente crescer espiritualmente. Então, a experiência em si da matéria, ela não diz nada, né? Nós sabemos aí pela doutrina espírita, diversos casos na doutrina, de que espíritos em boas condições materiais são totalmente carentes e necessitados na condição espiritual, né? Pessoas humilíssimas, que chegam lá em cima com uma autoridade moral superior. O que basta, né, para todos nós em termos espirituais hoje em saber, é quais são os efeitos que as coisas materiais e a minha ambiência na qual eu estou inserido está contribuindo para me tornar um espírito melhor, né? Então, nesse sentido, a gente tem que olhar essa questão da ambiência material, né? E o meio que a gente tem isso é o trabalho, né, gente? É o meio que a gente tem para mais rico. A gente tem que ter para com o trabalho uma postura de muita dedicação, utilizar bem o nosso tempo aqui na Terra, né? Uma vida tão curta, como a gente diz, né? Passa tão rápido. O serviço para o próximo. O que eu contribuo para a sociedade? E a gente ainda vê hoje mais um ponto de desagregação
as pessoas olhando para as relações de trabalho para buscar em nós a satisfação do ego, né? Só eu, que eu quero fazer. Mas, puxa, será que eu não posso abrir mão do que eu quero fazer para em algum momento ser mais útil para as pessoas da minha família, da minha sociedade? Abrindo mão um pouquinho de mim, né? Voltaire falava, né, que o trabalho poupa a gente de 3 grandes situações. O primeiro deles é o tédio, ficar em casa sem fazer nada, né, e uma vida ociosa. O segundo é o vício, cabeça vazia, a gente procura aquilo que não necessariamente agrega, né, espiritualmente. E o terceiro e último, mais, talvez até tão importante, o mais importante dos outros, é a necessidade das coisas. Você tem necessidade de uma pessoa, de um apoio, né, de uma doação, de um complemento para a sua vida, né? A gente pode tentar trabalhar para não ser um peso para ninguém, nem na sociedade. Se não consigo, se tenho problemas, ótimo, vou resolver isso um dia. Obrigado para quem me ajuda, vou ser grato e trabalhar para retribuir em gratidão tudo aquilo que recebo, mas vamos colocar numa posição de mudança, né? Importante planejar isso e outras pessoas vão nos ajudar a buscar esse caminho. Mas esse desenvolvimento dessa competência, dessas habilidades que eu preciso na vida, é que vão determinar a qualidade da minha atitude, o efeito da minha atitude para comigo e para com a sociedade, né? Então, eu tenho que ter uma edificação de valores, eu tenho que edificar o senso de dever em mim, eu tenho que enobrecer o senso do direito, né, e do amor para com a sociedade, para com as pessoas. Eu tenho que valorizar o esforço próprio e coletivo das coisas, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa não valoriza o que tem, né? Poxa, mas não valorizar o que tem em que sentido? O valor da matéria ou da utilidade dela em minha vida? Né? São coisas que a gente tem que começar a olhar, né, e questionar. O materialismo, ele se divide em duas grandes fontes, né? Vamos dizer, um filosófico e um outro científico. O científico que nós falamos ainda há pouco é aquilo que nos envolve no entendimento daquilo que nos cerca, da busca pela ciência, dos eventos mecânicos, estruturais da matéria, do estudo dos sistemas e das leis universais, né? Do átomo, da metodologia científica aplicada. E tem o outro lado materialista, do materialismo que nós vamos chamar aqui mais filosófico, que é aquele que tem o embate para a precedência, né, da matéria sobre o espírito ou a mente. Quer dizer, a matéria é mais importante que o lado etérico, o lado espiritual, o lado do conhecimento, onde eu faço a busca sensata, insana, contínua pelos prazeres, pelos valores tangíveis, né, mais importantes, aqueles materiais, do que os intangíveis, a busca pela posse e pelo poder desenfreado. Então, nesse sentido, o foco espiritual, a minha energia construtiva, mento construtiva, está voltada para as coisas materiais. E eu esqueço de entender que a minha mente é mento construtiva e espiritual. Ela cocria no mundo espiritual, né? Nós sabemos aí da nossa cocriação com Deus, das formas de pensamento, das questões das cristalizações mentais, das egrégoras que são formadas. Enfim, existe cocriação espiritual. E existe tão mais responsabilidade lá do que com essa que nós aqui estamos. Que, na verdade, nós estamos aqui moldando nossa forma de cocriar com Deus, entendendo sobre valores, né, sobre aquilo que vale a pena construir, para poder usar o nosso poder mental para cocriar com Deus, né, para ajudar na criação do universo, na evolução do universo. Então, a gente tem que olhar o materialismo de duas fontes, né, muito distintas e complementares. Eu não posso me ater a apenas uma delas e tentar entender esse contexto. Se a gente olha no passado, onde surgiu, vamos dizer assim, uma ruptura mais forte desses dois sistemas, a gente olha lá no positivismo de Augusto Comte. O positivismo começou a trazer uma visão para o ser humano de que nós estamos envolvidos num processo material em que somente medições, métodos científicos aplicados, estudos físicos com resultados e com repetição deles, quando eu repito um experimento e tenho o mesmo resultado, eu digo que eu entendi um fenômeno. Então, o positivismo trouxe isso. Se eu não meço, se eu não repito, se eu não forço um evento, se eu não tenho como gerenciá-lo, ele não existe. Ele não é real, é criação mental. E aí foi o primeiro embate com a sociedade, em que nós estávamos com um passado discutindo dogmas, discutindo fantasmas, né, antes de chegar à cultura espírita, discutindo eventos físicos, casas mal-assombradas, as forças demoníacas, e a gente começou a ter uma ruptura ainda maior nesse sistema, a princípio, né, aparentemente maior,
porque as pessoas começaram a se segmentar, no mundo dualístico, né? Eu vou para um lado, você vai para o outro. Eu vou para o positivismo, você vai para o etérico, para o misticismo, né? Ainda nem se falava em espiritismo, apesar de que é contemporâneo, né? Na época aí que o positivismo cresceu muito, é onde também veio a doutrina espírita e o Consolador Prometido, né? Então, as nossas análises de necessidades sociais, a nossa análise dos direitos e deveres, começou a tentar ser encaixada nesses dois sistemas. Regular a sociedade com leis específicas, punitivas, castradoras, limitadoras, e que permitia alguns setores crescer mais que os outros, e a outra do lado espiritual, mostrando o efeito de você fazer o oposto do que fazia no mundo material, né? Então, ciência e religião não é que se romperam ali, mas se reforçou o modelo dual, né, em que as pessoas começaram a enxergar os dois como separados. E, na verdade, a gente sabe que, pelo Espiritismo, não há nada de separação, né? Não foi um movimento provocado, consciencioso com tudo isso, as pessoas se apaixonaram pela ciência, começaram a ter respostas, a evolução veio, começou a ter fenômenos novos, descobertas novas, as pessoas se empolgaram com aquilo, com a orientação científica para a resolução dos problemas e seguiram, né? Ao mesmo tempo, quando Kardec trouxe toda essa revelação, na época se estudava muito o magnetismo, em outras palestras aqui eu já trouxe para nós a questão do hipnotismo, a questão do magnetismo, de Mesmer, Brad, Charcot, né, o César Lombroso, o Alexander Aksakov, que são outros autores de livros, estudiosos, que trouxeram fenômenos muito bem explicados sobre uma ótica científica, apesar de que a materialização desse estudo com métricas, com sistemas, com equipamentos, não se é possível em função da grande diferença da eterização desses movimentos, né, desses efeitos, né? Um totalmente espiritual, a gente querer medir um efeito espiritual com movimentos, com equipamentos grosseiros materiais, né? Então a gente teve grande dificuldade e ao longo desses últimos séculos, dezenas de décadas, né, isso foi se reforçando, né, a questão da metafísica versus mundo espiritual, e aí vai, né. De certa forma, a esse período também foi acontecendo uma perda do efeito religioso sobre o domínio econômico, sobre o domínio político. Começou a ter uma certa decadência, né, uma separação desse evento. Então, a questão dogmática começou a ficar um pouco mais questionável, porque antes é questionar e ir para a fogueira. Você questionava agora, você ia ter uma punição. Você era limitado em publicar as suas descobertas, né, em publicar aquilo que você estava estudando. Então, no século XIX, os pensadores ditos materialistas, até então, na época se chamava positivista, em algum momento na história nós mudamos o termo, começamos a chamar o positivismo de materialismo, né? Os pensadores espiritualistas de um lado e os positivistas de outro, que hoje nós falamos materialistas, criou esse conflito e acabou gerando, pelo uso indevido da palavra, uma punição para o uso da matéria, uma culpa, né? Baseado nos conceitos anteriores que nós tínhamos. Então, no Brasil, desde a descoberta, o positivismo trouxe a sua influência, nós viemos a desenvolver o Brasil, proclamou a República em 1889, e a separação dos poderes da igreja em 1891, nós começamos a ter essa ruptura desse modelo antigo, justamente para a criação do Brasil, para a descoberta do Brasil, né? De 1500 até 1889, parece muito tempo, mas não é, né? Para a evolução da época, para o que a gente tinha. Dom Pedro II começou a revolucionar as coisas, trazendo para o Brasil as escolas técnicas, trouxe a Escola de Minas lá para Ouro Preto, né, em 1875, e Ribossex foi encarregado, né, e foi aluno de Pasteur, para poder trazer isso, e trouxe esse conceito sobre a ótica da ordem e progresso, né, que é um lema positivista, né, não pode ter, segundo o positivismo, progresso em nenhuma sociedade no qual a ordem não esteja estabelecida pelas leis, pelo conhecimento, né, pelo cientificismo. Então, isso influenciou muito a criação, né, e a construção do Brasil que nós temos hoje. Então, olha, gente, resumindo um pouquinho, sem me delongar muito nessas questões filosóficas e sociológicas, né? Voltando para a nossa realidade das necessidades, que é onde a gente começou o ponto, não tem como abstrair da nossa ambiência evolutiva as questões de emprego e renda, lazer, as questões de atividade social, das ações coletivas, construtivas, da necessidade de segurança, de habitação. Isso faz parte do nosso processo evolutivo e nós temos que ter essa consciência de atuar proativamente sobre isso, né?
Nós estamos olhando aqui que as necessidades espirituais se completam tanto quanto as materiais, né? Nós temos emprego e renda, a necessidade de emprego e renda, sim, mas temos a necessidade de amor e afeto, temos a necessidade de carinho, de pertencimento, né? O senso de pertencimento à sociedade, de ser sábio, de conhecer, de ter saúde mental, né? São necessidades espirituais que são importantes da gente trabalhar. Na época lá de Freud, né, teve o Maslow, né? O Maslow trouxe estudos, né, sociais importantíssimos. Ele chegou a definir o que nós chamamos de hierarquia das necessidades, em que Maslow propôs um certo agrupamento, né, dessas necessidades em torno de uma pirâmide. E essa pirâmide a gente estuda muito, toda vez que a gente entra em empresa, vai trabalhar com liderança de equipe, vai trabalhar com desenvolvimento de pessoas, isso aparece, porque é importante a gente entender esse contexto nos quais, o que eu estou chamando de ambiência, né, nos quais nós estamos inseridos. Então, Maslow falou assim, ó, na base dessa pirâmide, a necessidade que para todos nós, e é a base que sustenta o que vem em cima, né, tem as necessidades fisiológicas de alimentação, moradia, intervalo de descanso no trabalho, um conforto físico, de ter um bom sono, repouso, comida, né? Aquilo que atende às nossas necessidades corporais, fisiológicas, né? Em cima dessa necessidade fisiológica, vem um segundo nível de hierarquia, que uma vez conquistadas as fisiológicas, nós vamos começar a preocupar com segurança, de liberdade, segurança contra a violência da sociedade, das questões ambientais, da poluição, de ter saúde, de não ter guerra, de trabalhar de uma maneira segura, de permanecer num bom emprego, aquilo que me dá segurança para manter as questões fisiológicas e a minha saúde. O instinto de conservação e as leis de conservação estão aí atuando, né? A partir disso, eu já posso me preocupar com as sociais. Eu venho para a necessidade de ter amigos, colegas, relações na comunidade, uma boa relação com o meu chefe, com o meu patrão, com o líder do meu trabalho comunitário, com o líder religioso, a família em si, né? Completa as necessidades sociais. E aí vou para um nível um pouco mais superior, que começa a ter a necessidade de estima. A estima que é aquela, eu preciso ter a aprovação das pessoas, eu preciso me sentir inserido, sentir bem, ter a aprovação dos amigos, ser reconhecido na comunidade pelo que eu faço, pelo que eu trabalho, pelo que eu entrego, pelo que eu sou, né? Pelo orgulho e reconhecimento que isso me gera, né? As promoções no emprego, enfim. E, por último, no topo dessa pirâmide, vem o ápice do que Maslow considerou, que seria, uma vez satisfeitas todas essas de baixo, a gente tem a necessidade de autorrealização, a necessidade de olhar para a nossa questão educacional, religiosa, né, do crescimento pessoal. Qual é o limite do meu crescimento pessoal aqui na Terra, do meu conhecimento? De ter um trabalho desafiante, né, de participar das decisões importantes na sociedade, né, um crescimento pessoal enorme, né, ter diversidade e autonomia naquilo que eu lido, naquilo que eu vivo, enfim. E você chegaria nesse busca do lado mais espiritual da vida, né, que seria o topo dessa pirâmide. Então, isso é uma ambiência que eu chamaria aqui de Maslow, que pressiona, né, as minhas escolhas, pressiona a pessoa que eu quero ser, né, um instinto de me mover, de agir, de mudar a minha realidade, né? E a gente olha, então, para as questões agora éticas, morais da sociedade, o convívio, o respeito ao próximo. Como é que essa ambiência está me forçando, né, entre aspas, né, me estimulando a agir em sociedade, para com a minha família, para comigo mesmo? Qual é a responsabilidade que eu estou assumindo com isso, com quem eu sou, né, com o que eu quero ser? Isso é importante a gente olhar para esse contexto ético-moral, né? Então, a gente acaba embarcando nos conceitos de direitos e deveres do lado espiritual. Não dá para separar. Olha aí, mais uma vez, né? Nós estamos olhando a ambiência material, nos influenciando em comportamentos morais, espirituais, né? Não dá para separar. Nós somos um ser integral, né? Emoções, valores. Então, a evolução da libertação da nossa consciência espiritual é um processo indelegável, intransferível, é nosso, né? E muitas das vezes nós temos que fazer, primeiro passo é resignar espiritualmente, aceitar onde nós estamos, a ambiência que nós vivemos, as condições que nós temos na nossa vida, para, uma vez resignados, entender a necessidade de, a partir dali, buscar, e não a partir de bases ilusórias, né? Da realidade em que nós temos, espiritual e física, na nossa vida. Responsabilidade evolutiva vibracional. Por que eu estou colocando as duas, né? Nós sabemos que o efeito vibracional de quem somos, o nosso pensamento, influencia a nossa vida.
Então, eu tenho que ter essa responsabilidade evolutiva, mas principalmente de vibrar positivamente para que isso se concretize, se evolua, abram as portas que tem que ser, que os bons espíritos olhem em mim, um novo homem que eu quero ser, e venham me ajudar. É a vibração que vai abrir esses caminhos, né? É a vibração que vai trazer essa ajuda para nós. Se eu me fecho em revolta, em angústia, em dor, sofrimento, depressão, eu estou fechando o acesso. Então, eu preciso entender que essa minha responsabilidade evolutiva, ela também é vibracional. Então, nós temos que escolher bem o ambiente que nós estamos, as pessoas que relacionamos, os filmes que assistimos, os gostos que temos, né? A questão do vício, do hábito, enfim. Então, vamos aos poucos desmaterializando, né, no contexto de que nós estamos mudando o foco da matéria para um foco espiritual, a nossa mente, né, deslocando a nossa força mental para o lado espiritual. E aí expande as nossas relações espirituais. Aí a gente começa a buscar uma nova realidade de relações que me alavanca para cima, né, me puxa para o meu sentido de evolução. E aí não tem outro caminho que não seja a execução dos valores de Cristo, amar o próximo, buscar a Deus, a justiça, que isso vai ser natural, né? É o caminho da evolução, essa é a lei, né? Para a gente buscar. Então, evoluir espiritualmente, eu preciso entender quais são as bases da minha libertação espiritual. Onde que estão os entraves? Onde estão as correntes? Preciso mapeá-las, entender. Eu preciso entender que, evoluindo intelectualmente e espiritualmente, na sabedoria, eu vou começar a encontrar esses pontos que prendem a minha alma, né? Que prendem meu caminho de evolução. Eu vou olhar para a minha saúde, para a questão das doenças, eu vou olhar para a minha capacidade de me adaptar aos ambientes, como eu reajo fluídico espiritualmente nos ambientes que eu estou, né? Das vibrações, passo mal, fico bem, como é que eu estou, né? Principalmente as pessoas que têm uma mediunidade mais expansiva, né? E a questão da sintonia espiritual, né? Como é que eu vou querer ver a Deus, libertar meu espírito, se eu estou me sintonizando com níveis vibracionais baixos? É aquela história, né, de querer nadar contra a corrente, né? Uma corrente que às vezes se torna mais forte, acaba te arrastando. E aí vem as questões espirituais para serem resgatadas, né? Então, as ligações vibracionais densas que eu estabelecer, vão estabelecer a minha prisão, e as superiores a minha libertação, né? Essa escolha vem com a maturidade da vida, com a encarnação, que a gente vai descobrindo como viver. Então, eu vou desenvolvendo nesse processo o meu poder mente-espiritual. Eu tenho que trabalhar essa minha capacidade mental e espiritual para harmonizar-me com a natureza e com as leis de Deus. E, ao mesmo tempo, co-criar e ser útil com aquilo que eu sou, para a cocriação de Deus, né? É isso que eu preciso estar sempre me vigiando, né? Para evitar que eu estabeleça sintonias, simbioses, parasitismos, correntes mediúnicas deletérias com entidades que são desarmonizadoras da minha vida espiritual. E começar a buscar essa ambiência de cocriação, de espiritualidade superior, do poder mental, para cocriar, tomando cuidado com aquelas formas de pensamentos que eu estou gerando, com as egrégoras que eu contribuo, né? Para estabelecer correntes fluídicas superiores através da oração, da vibração, da meditação, de fazer o bem, de fazer a caridade, e tentar fazer isso acontecer de uma maneira perene, né? Mais frequente. À medida em que nós conseguimos trazer isso para a nossa vida e ela fica mais frequente, nós estamos fazendo a reforma íntima. É isso fazer a reforma íntima, né? É isso fazer a nossa revolução espiritual. É fazer essas escolhas e torná-las hábitos na nossa vida. Então, a evolução do intelecto, ela é um meio. Não podemos deixar de evoluir o intelecto, e o intelecto precisa do estudo da matéria. Precisa de manipular a matéria, usar a matéria, né? Para que a gente possa evoluir. Então, conhecer a origem das coisas, buscar a utilidade das coisas materialmente para a evolução do espírito, faz parte da nossa capacitação espiritual, do nosso treinamento divino, né? Vamos falar assim, da gente aprender a cocriar e usar bem a nossa mente. Então, efetivar esse construtivismo evolutivo, é o que eu chamei aqui no meu texto, né? Esse construtivismo evolutivo sou eu que faço. Eu tenho que ser o meu edificador da minha alma, né? O meu chefe de obras, né? Meu mestre de obras, não é isso? Da minha alma. Então, eu tenho que fazer esse construtivismo evolutivo com consciência de um uso energético superior. A energia está à nossa volta, eu tenho que utilizá-la com responsabilidade, com sabedoria, com capacidade, com entendimento. Isso vem com o tempo, né? Nós vamos construir. Mas eu preciso ter essa responsabilidade de usá-la energeticamente com um fim superior, né?
tudo é possível, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo é permitido, não é isso? A gente tem que olhar para essa questão, né, de usar as coisas com sabedoria, né, para poder fazer as agregações materiais, físico-químicas, né, da matéria, com senso de utilização para agregações fluídicas, mento espiritual superior, para que aquilo me traga benefícios pessoais e para a sociedade, né, para a nossa alma. Então, lá atrás, Aristóteles já falava, né, conhece a ti mesmo. Ele falava, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Não posso ser sábio se eu não me conheço. Não tem como. Eu preciso me conhecer, trabalhar o meu eu, a minha pessoa, né, o meu espírito, o meu conhecimento, para entender quem eu sou e poder saber como usar, né, essas minhas potencialidades para evoluir a mim e a sociedade. Então, não é à toa que Cristo falava que veio, né, para nós buscarmos aqui no trabalho, apacentar as ovelhas, acalmar. Nós estamos aqui numa guerra com os outros, com nós mesmos, incrível no mundo atual, há mais de 2000 anos, né? Nós estamos aqui batendo cabeça, brigando, tentando imprimir para o outro aquela minha verdade. Eu quero que a sociedade viva de acordo com o meu conceito, né? Quando é que nós vamos começar a buscar aquilo que é comum, né? Viver uma democracia que seja verdadeira e não aquela do discurso político, né? Aquela que só abre caminhos para o poder dos que interessam, né? Que tem as suas verdades inegociáveis, né? Em algum momento nós vamos ver, a casa cai, as pessoas evoluem, a mente cresce, as pessoas percebem. Você pode enganar alguma pessoa algum tempo, mas não todo mundo o tempo todo, né? Tudo, uma hora, todos nós vamos saber que ali precisa de uma mudança, né? Você vê isso na sociedade, o mundo tem em constante revolução, né? Então a gente precisa olhar para a nossa base propulsora da lei de evolução e usar isso de uma maneira consciente, né? Usar isso buscando nos conhecer, ter sabedoria. Para isso, sim, nos ajudar no estabelecimento das sintonias espirituais que nos são devidas e endereçadas por Deus. Trabalhar a nossa reencarnação com uma função reparadora. Ainda temos, né, encarnações com fundo missionário, com fundos expiatórios até, faz parte do processo individual, nessa heterogeneidade da vida, né? Há um tempo atrás, eu estava vendo uma série do Morgan Freeman, em que ele busca traduzir a história de Deus, né? São vários capítulos, várias temporadas, em que ele vai em todas as religiões que ele conseguiu ter contato, né? No Egito, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa, trazendo a diversidade, né, religiosa do mundo e as diferentes maneiras de ver a vida espiritual e quem é Deus. Né? Então, ele traz essa visão mostrando, num mundo tão diverso, gente, como conseguir provar para uma humanidade tão diversa, tão rica, que a tua visão de mundo é a verdadeira. Né? Como fazer isso com pessoas que estão em estágios espirituais tão distintos, com conceitos e valores tão distintos, com necessidades tão distintas, como a gente viu, pessoas que querem enxergar, outras que não querem. Então, não tem como nós tentarmos trabalhar a ideologia da vida, né, como sendo um fator transformador a curto prazo. Isso é de longuíssimo prazo. A humanidade vai mudar durante muitas e muitas encarnações. Mas por onde a gente começa? Fazendo revolução no mundo? Não, em casa, comigo, né, na minha mente. Se não começar aqui, a gente não der o exemplo, o mundo não muda. Vão ser um monte de leis versus punições, em que nós vamos ficar num ciclo vicioso, né, destrutivo, desagregador dos elos de amor e caridade que a gente precisa ter na Terra. Não tem como. Bilhões e bilhões de almas distintas em estágios evolutivos distintos. Né? Então, o viver espiritual é o que vai depurar o perispírito e dar entendimento. É o que vai elevar a minha vibração perispiritual. É o que vai me sintonizar com as mentes superiores e a gente trazer para a Terra as inspirações que vão trazer a verdadeira transformação, o verdadeiro conhecimento que é da vida eterna para nós. Né? Vamos nos ampliar em termos de poder co-criador com Deus, quando estivermos preparados para isso. Né? Quando a gente estiver bem para poder buscar esse caminho. Então, as nossas escolhas hoje, né, através do nosso livre-arbítrio, tem dois níveis aí que nós podemos agrupar, né? Um mais consciente, um mais inconsciente, né? Vamos dizer assim. Os psicólogos aí poderiam explicar melhor que eu, né? Mas aquilo que nós já temos entendimento, domínio e vivemos inconscientemente já é um valor tão nosso que nós vivemos sem perceber, né? Nosso,
nós temos uma condição de dar passos maiores, né? E outros ainda vão estar limitados, de certa forma, né? Senão a gente sai aqui destruindo o universo porque a gente acha bonito ver fogo de artifício no universo, explodir um planeta aí, né? Não podemos fazer isso, temos que ter uma consciência coletiva, humana, né? E ao mesmo tempo tem que trabalhar com as nossas escolhas o auto-perdão, daquelas escolhas negativas que nós fizemos e que precisamos agora mudar, corrigir, remendar, né? Fazer um novo começo, aquela frase de Chico, né, que a gente gosta muito, voltar atrás, fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim, né? A partir de hoje, se auto-perdoar, se empoderar aí com as suas ferramentas para poder buscar a sua revolução pessoal, faz parte, esse auto-perdão é necessário. Mas só consigo me auto-perdoar se eu entender onde eu errei, né? Onde estava o problema, o que eu tenho que corrigir. E aí eu preciso, então, ser a melhor versão de mim mesmo daqui a pouco. Esse compromisso desse modelo do que eu quero ser é que me inspira. Então eu tenho que fazer esse meu planejamento do meu ser. Quem eu quero ser daqui a alguns anos? Eu fiz isso há um tempo atrás. Tô a caminho. Daí cheguei a um certo ponto e falei assim: opa, tá muito pouco, tem que melhorar isso aí. Tem que ser mais, né? E a gente vai, mas esse é o processo, né? Você dá um passo, dá um passo, dá um passo, cresce, vai outro. Daqui a pouco você está melhor lá na frente, né? E isso gera em nós a necessidade de se nos engajarmos com responsabilidade nessas escolhas. Então, utilizar o livre-arbítrio como construtor não do destino, mas da libertação. Essa é a nossa conduta espírita que nós temos que ter, de como utilizar o nosso livre-arbítrio. Buscar e achar, né, a justiça divina, as leis de Deus, né, a nossa terra espiritual prometida do futuro, né, é isso que nós estamos buscando, né? A construção dessa ambiência fluídico-espiritual, né, e também fluídico-material em torno de nós, que é uma chave, é uma alavanca, né, evolutiva para tudo isso que a gente precisa ter. Então, se eu me realizo nas minhas escolhas, ótimo, né? Porque tem aquela frase que diz: colhemos escolhas. Aqui se planta, aqui se colhe, né? Nós colhemos escolhas. Isso é autorrealização espiritual de quem faz a escolha correta, vai colher corretamente, né? Onde está seu coração e também está o seu tesouro, né? A gente diz isso, né? Guarda teu tesouro aonde? Onde as traças não corroem, né? Para onde eu quero ir? As leis espirituais, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um show de informações para a gente, né? Para a gente começar a buscar esses caminhos e fazer as escolhas corretas, né? Para poder colher ali na frente, talvez não hoje, talvez não nessa encarnação, mas ali na frente a gente colhe o benefício daquilo que somos, né? E também o mal, né? Daquilo que erramos. Então vamos reparar, né? Então o que a gente está se perguntando aqui na Terra é se ela vai acabar esse ano, vai acabar ano que vem. Não temos que preocupar com isso, sabe? A gente não tem poder nenhum contra isso, né? Independente de qual seja a resposta, sim ou não, nós temos que buscar destruir o homem velho, né? Aquilo que nós fomos lá atrás, que tem que ser melhor, né? E é difícil, gente. Nosso orgulho ainda está aí, né? Nosso egoísmo, nossa vaidade. Nós ainda estamos numa fase, né? Nessa espírito de terceira classe aqui, segurando a onda para tentar apacentar o eu, né? Quem eu sou, para poder começar essa transformação. Mas estudar aqui já é um bom caminho, já estamos começando a entender, né? E vamos para frente que a gente vai conseguir, né? Então, a busca pelo conhecimento que a gente tem que ter, ela é muito ampla, gente. Olha a infinidade de riquezas que nós temos na Terra. Eu recebi um grande irmão visitando a minha casa aqui hoje, que me ensinou muito com a visita dele, né? A gente vê o quanto que a gente aprende com as pessoas, com conhecimento que para um parece tão simplório, para outro é profundo e ainda é um mundo vasto a conquistar, né? Como que a convivência entre as pessoas permite a gente descobrir o quanto ignorante a gente é na vida e o quanto a gente ainda tem que aprender com todo mundo, né? E a gente precisa ter essa humildade e conhecer as leis de Deus, porque é ela que está regindo tudo. Conhecer os homens, conhecer a nós mesmos, né? O Sócrates falava, né? Conhecer a si mesmo significa descobrir Deus nos outros. Porque se Deus está em tudo, está em todos, não tem outra alternativa a não ser descobrir Deus no próximo. Por que eu não posso matar? Por que eu não devo roubar? Por que eu não devo prejudicar? Por que eu devo perdoar? Deus está em todos nós, né? No universo, somos todos filhos do mesmo Pai. Como Deus seria parcial com um, protegendo o outro, a lei é única, né? É isso que me trouxe para o Espiritismo, é isso que me mantém no Espiritismo. Essa lei clara, né? E divina que o Catecismo nos explicou, né? Então temos que evoluir, sim, nos dois lados, né? Como o Pazera acabou de colocar aqui, né? Espiritualmente e materialmente. Não tem outro caminho, gente. É aquela história do pássaro que precisa de duas asas para voar, não é isso? O lado
da alma, o lado, uma asa que representa o lado espiritual e uma asa que representa o lado do conhecimento, da ciência, da matéria, né? Da busca por entender a obra de Deus, entender o universo, né? Nós temos que ter a preocupação de deixar uma herança cultural, inclusive, né? Uma herança cultural. Olha agora a responsabilidade que nós estamos falando, de usar o tempo, a encarnação, para deixar contribuições que possam servir de herança cultural positiva. Não estamos falando de deixar herança material, né? Cada um de nós vai ter a sua potencialidade para buscar se recolocar materialmente na Terra, com seu esforço. Claro. Agora, a herança cultural é uma responsabilidade que nós temos que ter. Eu quero deixar para meus filhos um mundo melhor, mas se eu não deixar uma moral melhor, como eu vou ter um mundo melhor para o meu filho viver? Se eu não der o exemplo, se eu não trabalhar a sociedade. Lá atrás eu fiz escolhas de mudar minha vida profissional, que foi um processo de construção longo, e que eu estou concretizando em algumas etapas agora. Eu planejei isso para quê? Porque eu queria ter o entendimento do melhor homem que eu poderia ser, para deixar para o meu espírito uma base nova, para a próxima encarnação estar melhor, e ao mesmo tempo que meus filhos possam se orgulhar do homem que eu me tornei. E eles levar esse valor para frente e continuar uma herança cultural positiva, que aí sim a sociedade se estabelece perenemente com revoluções ao longo do tempo. Senão as coisas mudam, viram oscilações, né? Bons exemplos aqui, bons exemplos lá, e tudo se muda e não muda nada a sociedade. Então é a preocupação em estabelecer isso. Isso se faz com tradições positivas, se faz com valores superiores, estabelecer crenças na sociedade, fé em Deus. Se não partir, gente, de onde nós começamos a palestra lá atrás, de que é Deus, começa aí, né? Se a pessoa já não começa a ter uma noção do que é a vida espiritual, o papo já fica complicadíssimo de continuar, né? As bases não são as mesmas, são duas línguas conversando diferentemente, o ateu e o cristão, né? Tem que tentar buscar um ponto de confluência para as coisas acontecer. São ondas, né? Interagindo entre as pessoas. Essa onda tem que dar sintonia. Se não dá, não tem conversa, né? Então, a gente precisa buscar a cultura, né, que a gente está tendo na sociedade, os nossos hábitos, os bons exemplos da sociedade, e preservá-los. Não podemos achar que preservar algumas coisas, ser conservadores com algumas coisas, é errado em sociedade. Não. Porque se eu não tenho bases contínuas de evolução, se toda hora eu coloco uma base diferente, cada hora entra um novo valor na cultura, não se estabelece um processo de crescimento estável, contínuo, né? Nas oscilações, acaba no futuro, com muita dor e muito sofrimento, isso acontecendo. Mas tem que ser assim? A pergunta que a gente faz, né? Tem que ser assim? Não, não precisa ser assim. A gente pode fazer isso acreditando nessas questões espirituais. Então, ao ponto de ruptura de um processo doloroso, encarnatório, é a partir do momento que a gente busca Deus, busca os valores cristãos, busca nos apacentar, buscar ceder dos nossos direitos em função dos deveres coletivos, sociais. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui de relação humana, né? Um simples abaixar o som porque eu vou atrapalhar o vizinho, são valores, né? São questões que eu tenho que mudar. Eu não posso ficar virando a noite inteira conversando na festa, deixando que o outro vai trabalhar amanhã, e eu acho que é meu direito de ter um som, né, alto a noite inteira. E onde que está o meu dever de, em sociedade, preservar o meu próximo? É um dever nosso. O direito diz, até às 10 horas vai, né? E aí vai. Não vamos entrar nessa questão. Mas isso vai gerando em nós memórias emocionais. Os valores vividos vão gerando memórias. Quantos nós não nos emocionamos de no passado olhar coisas que familiarmente vivíamos e que dá aquela emoção em nós, que saudade dá daquilo que não mais acontece, né? Essa memória emocional nos motiva a voltar a viver aqueles valores, com coragem, né? Com garra, com compaixão, e quem sabe se torna um hábito amplamente divulgado na sociedade para que a gente possa ter uma mudança do orbe terrestre realmente como ele precisa. Então, chegando aqui ao final, eu vou só passar alguns pontos aqui de um texto de Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, que resume um pouquinho o que nós estamos falando aqui. O Emmanuel, o texto é o herdeiro do pai, e ele fala o seguinte, né? Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Equilíbrio, né, gente? Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Olha o que ele está falando. É o que nós estamos comentando aqui, não é? Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal
todas as nossas esperanças e aspirações. Quantas encarnações aqui na Terra, gente, a gente faz um plano encarnatório que só vive de sucesso organizacional, social, e a gente não olha, né, para mais nada que não seja o plano carnal, né? Emmanuel fala, não convém concentrar em organizações mutáveis isso. As organizações são mutáveis. Olha para o passado como elas eram, olha como elas são hoje. O homem, ele continua, interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia, nas horas que se foram. E a do futuro será muito mais diversa daquela que o auxilia no presente. Isso se chama evolução, né, gente? Evolução das coisas, lei da evolução. Em tudo, na política, na economia, na sociedade, no conhecimento, na ciência. E ele continua: a política do pretérito deu lugar ao quê? A política das lutas modernas. E, por sua vez, o triunfo sanguinolento dos mais fortes, no tempo da selvageria, seguiu-se do quê? De uma autocracia militarista. Isso também mudou. A força cedeu à autoridade. A autoridade cedeu ao quê? Ao direito. Né? Então, a gente vê que no setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Nosso trabalho no Espiritismo tem tudo a ver com isso, né? Nesse processo de evolução, na criação dessa ambiência positiva religiosa. Então, em vista de semelhanças e realidades, Emmanuel fala, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Essa frase é muito marcante, porque a questão da paixão, né? O que é a paixão? A gente perde a razão, né, gente? A gente fica voltado com toda a nossa energia e muitas vezes não se pergunta nem por quê. E vai, se entrega, né? Com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios. Nós ficamos idolatrando pessoas, sistemas aqui na Terra de uma maneira absurda, ainda hoje. Os nossos ídolos de barro mudaram, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa idolatria, né? Porque são todos falíveis. A seu tempo, tudo vai ser identificado e mostrado onde estavam os acertos e onde estavam os erros, mas são falíveis, né? Então, os homens de hoje, continua Emmanuel, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem. É o que nós falamos aqui da nossa herança espiritual que devemos deixar, né? A importância disso. Empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só dos que o antecederam. Então, olha aqui um ponto, um parênteses que eu faço, né? Os nossos antepassados construíram uma sociedade que carregam para nós erros. Quantas famílias herdam, né, riquezas indébitas daqueles que se foram? Quantos vícios são herdados com comportamento de famílias que as famílias atuais continuam prosseguindo? Então, nós temos que ter a corrigenda dessas heranças, né, que aqui ele está citando, né, tanto materiais quanto espirituais, morais. No campo dos compromissos coletivos, diz Emmanuel, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, tão tenebrosa de desvios de sentimento. Então, nós também temos os nossos desvios do passado a corrigir, né? Sabemos disso. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauraram aproveitaram as nações que se desfizeram. Se nós olharmos o passado na Europa, né? Na cultura romana, do Império Romano que caiu, e outros tantos, né? Quantas heranças nós ainda tivemos? E nos refizemos, né? Em cima dessas heranças que ainda continuam algumas questões. Responsabilidade por quem somos, né? Hoje, no futuro, algumas pessoas vão se aproveitar do que estamos fazendo hoje. Vão se basear no que fazemos hoje, né? As organizações que surgem na atualidade guardam a herança dos que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Quantos karmas coletivos nós vemos que acontece hoje, né? Quantas desencarnações coletivas reparadoras, né? Ainda acontecem ainda hoje. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, do teu próprio auxílio espiritual. A gente quer que o mundo mude, mas nós mesmos não fazemos nada para mudar, né? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A gente às vezes culpa Deus pelas coisas que nos acontecem, mas nossa casa está sem teto, né? Nós não fizemos nosso teto, né? A planta do arranha-céu, a construção, né, inteligentemente traçada no pergaminho,
ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança, é uma construção que ainda vai se concretizar. Na planta é apenas o projeto, né? Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes no Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Somente o semelhante estado de alma é simples produto de inadvertência perigosa. Porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. E que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, que é Cristo. Então, essa frase, eu sempre guardei essa frase, né? Desde que eu vi esse texto pela primeira vez, eu apaixonei por esse texto, né? Homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. Isso aqui já desmantela toda idolatria, toda ideologia dita perfeita. Nós temos que tomar cuidado com elas, muito cuidado. Então, os valores universais vão permanecer, gente. A beleza, a impermanência, a evolução, a ação construtivista, a justiça divina, a expansão universal. Essa a gente não foge. Vamos buscar entender isso, né? Por que a gente vai ficar estático se o mundo inteiro evolui? Como o próprio Emmanuel disse, né? A impermanência é uma lei, né? Não podemos ficar estático. O leme está conosco. E para encerrar, é uma pena eu não ter aqui a exibição da imagem. Eu tinha colocado a imagem aqui no final da estátua de Davi que Michelangelo fez. Eu acho essa estátua, assim, de uma perfeição maravilhosa. Os detalhes da mão, das veias, é impressionante. E aí, Michelangelo deixou um registro que ele foi perguntado no passado como ele fez uma escultura de Davi com quase 4,5 metros de altura em um só bloco de mármore. E ele respondeu com uma simplicidade tão grande, é a questão da mente do gênio, né? A pessoa vê a simplicidade naquilo que faz, enquanto os outros se admiram, né? Ele vira e fala: para mim foi muito simples. Eu olhei um bloco de mármore e tirei desse bloco de mármore tudo que não era Davi. Né? Olha o ponto de vista. Né? Ele não construiu Davi, ele tirou tudo que não era Davi. Na cabeça dele ele tinha um modelo e ele tirou tudo que não era Davi. Pegou o martelo e o cinzel e esculpiu a estátua. O que ele quis dizer com isso? Esforço próprio, visão da perfeição, compromisso com a perfeição, com o superior, com o belo, né? Tentando trazer de si o melhor que ele pode, tirando o que não é Davi. É o que a gente tem que fazer com a nossa alma, né? Tirar de nós tudo que não é Davi, tudo que não é de Cristo, tudo que não é de Deus, tudo que não é cristão. Né? E esse trabalho de escultura da nossa alma, né? É um trabalho árduo contínuo, precisa de martelo e cinzel, para a gente nos construir, que é o trabalho contínuo. Desculpa, gente, passei um pouquinho do tempo aqui, 12 minutos. Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade do trabalho, agradecendo aqui em uma pequena e breve oração a Deus por esse momento de trabalho, pela proteção espiritual, pela oportunidade de aprendizado e estudo, e que possamos sempre estar aqui unidos, trabalhando para a nossa evolução comum. Obrigado, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima final de semana e uma semana maravilhosa. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.